Olá, boa tarde a você, boa noite, bom dia, não importa o horário que você vai assistir o nosso encontro de hoje. É um privilégio ter você nos acompanhando todos os nossos podcasts com conteúdos incríveis, sempre trazendo algo que vai agregar valor na sua vida. Agradeço mais uma vez a Natação Criativa, o Renato Simon, meu grande apoiador, patrocinador da minha jornada no podcast. E hoje, rapidamente, o meu convidado é de cunho também emocional meu, estou honrado em trazê-lo aqui, mas ele está aqui por meritocracia. Um jovem com uma carreira rápida, vai fazer 23 anos de idade, está numa startup muito incrível na psicologia, ele vai falar sobre isso. Também tem programas dele mesmo sendo instaurados aí para o mercado. E é o Murilo Roberto, o Nery, né? Ele é muito conhecido como Nery e tem uma comunicação brilhante. E, por um acaso, é meu filho. Então, Murilo Roberto Nery, seja bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado por você ceder um pouco da tua agenda, que eu sei é complicada, eu não consigo falar com o Nery, é difícil. E agradeço muito a sua participação hoje. Eu espero que o teu conteúdo faça a diferença na vida de muitas pessoas. Seja bem-vindo. Eu agradeço muito o convite, estou muito honrado de poder participar aqui, de ter esse espaço. Não só para falar da minha trajetória, mas também para falar de um tema que é muito importante nos dias atuais, que é saúde mental. Você que está assistindo a gente, você deve saber que o tema saúde mental ascendeu muito nos últimos tempos, né? Principalmente aí na nossa sociedade pós-pandemia. Então, estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Nossa, você já viu mais ou menos como é que nós vamos trilhar aqui essa entrevista. Saúde mental, todos nós devemos realmente tratar da nossa saúde mental, mesmo porque se você não tiver uma saúde mental, nada flui. Você só traz complicações. Mas, Murilo, antes de entrar no tema psicologia, nessa sua trajetória, eu vou brifar rapidamente um take da sua vida que eu achei que foi muito importante para você escolher, né, a psicologia e se encontrar nesse tema, nessa profissão que você realmente mergulhou de cabeça. Murilo, você estudou numa escola adventista, né? Eu estou dizendo rapidamente, que tinha um cunho religioso, uma preparação importante, e você teve a oportunidade de fazer 2 intercâmbios pela escola adventista, um para os Estados Unidos, depois um para Londres, e depois você mergulhou sozinho num intercâmbio para a Irlanda. Eu te vejo, Murilo, como um grande comunicador. Você já era líder de jovens, né? Numa etapa que antecedeu essa que você vive hoje, e você sempre ascendeu na comunicação. E eu vejo, não por acaso, que você tem muito da sua mãe, né? A Noralei Roberta, que é uma exímia estudiosa, sempre muito estudiosa, uma vencedora, uma guerreira, advogada, né, que tem uma retórica muito boa e é muito criativa. Você tem esse lado criativo, né? Um excelente dançarino, um comunicador, ele sempre está sendo solicitado no seu meio, na sua comunidade. Muito bem. O intercâmbio, essa ida para fora do país, te ajudou nessa construção? Com certeza. Na realidade, estudando no Colégio Adventista, né? Eu me formei no ensino médio no Colégio Adventista de Vila Matilde, lá na Zona Leste de São Paulo. E o Colégio Adventista, ele não é um colégio comum, ele é um colégio que tem ali algumas sedes globais ao redor do mundo. Então, eles concedem essa oportunidade para os estudantes do colégio realizarem esses programas de intercâmbio de curta duração. Então, como você mesmo citou, eu tive a oportunidade aí de fazer 2 intercâmbios de curta duração de 15 dias. Um para Orlando, nos Estados Unidos, e o outro na Europa. Fiquei ali entre Londres, Paris e também tive a oportunidade de visitar a Grécia. Só que o meu intercâmbio de longa duração, que foi para a Irlanda, ele foi um grande divisor de águas aí na minha vida, principalmente depois que eu me formei. Né? Então, hoje em dia, existe uma pressão muito grande no nosso sistema educacional para que você já saia do ensino médio, meio que já sabendo o que você vai fazer da sua vida. E eu fui um dos vários jovens que estava saindo ali do ensino médio e não sabia muito para onde ir. Né? Então, essa questão da profissão, de decidir a profissão, era uma questão muito que me pegava muito. Né, me gerava muita ansiedade. E foi no meu intercâmbio que eu tive essa descoberta. E na realidade, o meu conflito não era muito bem, tipo,
não sou bom em nada, ou tipo assim, não gosto de nada. Na realidade, eu tinha uma curiosidade muito grande em várias áreas. Então, eu tenho o meu pai, que, no caso, está aqui me entrevistando, que já trabalha na área da comunicação, na área da administração, também já se envolveu em vários outros projetos. Tem a minha mãe, que além da parte do direito, da advocacia, também mergulhou na área ali do empreendedorismo, com outros tipos de trabalho, negócios. Então, muitas coisas me geravam curiosidade e eu não conseguia realmente me encaixar. Então, no meu intercâmbio, ali quando houve essa... Você ficou sozinho durante quase 7 meses, 8 meses. Você não queria voltar, né, Murilo? Não queria voltar, acabei voltando, mas essa experiência do intercâmbio, de você morar sozinho, de você não conhecer ninguém, de ser um ambiente totalmente novo, que exige de você essa independência e tomada de decisão e desenvolvimento de habilidades, foi muito positiva. Inclusive, foi no meu intercâmbio que eu encontrei, eu tive esse maravilhoso encontro com a psicologia. Não sei, engraçado mesmo, a gente conversou muito, né, por essa razão de pai e filho. Você nunca me disse que no intercâmbio você encontrou a psicologia, né? E mais importante, para não deixar isso passar em branco, por assim dizer, o Murilo, quando voltou do intercâmbio, ele voltou com uma profissão já definida, que era o professor de inglês, né? Que ele voltou com inglês fluente demais, ele já tinha essa raiz de metodologia, de ensinar, enfim. E antes da psicologia, ele começou dando aula de inglês, né, como uma primeira profissão. Mas então você descobriu a psicologia no intercâmbio? Exatamente. Na realidade, hoje, olhando para trás, eu percebo que a psicologia sempre esteve de alguma forma aí na minha vida, né? O afazer da psicologia, né? A tarefa, essa coisa da preocupação, a área da saúde, você ter essa preocupação com o bem-estar do outro, você querer ajudar. Então, isso sempre esteve muito presente na minha vida, no meu ciclo social, essa coisa de ouvir, querer entender, enfim, a psicologia não é só isso, mas de alguma forma eu tinha muitas características favoráveis. Como foi esse encontro da psicologia? Resumidamente, eu fui para o meu intercâmbio, eu fazia as minhas aulas de inglês, além de trabalhar. E dentro dessa turma, tinha uma pessoa que era psicóloga, estava fazendo intercâmbio também, e ela estava fazendo orientação profissional com alguns dos meus colegas. Para quem não sabe, a orientação profissional, preferencialmente, deve ser feita por um psicólogo, tá? Então, ela é do campo da psicologia. E aí, essa orientação profissional me interessou. Eu falei assim, bom, estou aqui vivendo um conflito, preciso decidir o que é que eu vou fazer da minha vida quando eu voltar para o Brasil, que curso, para onde que eu vou entrar aí nessa jornada. E nessa jornada aí da orientação profissional, acabou entrando em muitas questões aí de autoconhecimento. Eu fiz teste para entender em quais áreas eu tinha um melhor desempenho, habilidades. Então, no meu teste, por exemplo, apareceu que eu tinha muitas características aconselhador, professoral e diplomacia, né? Algumas das nomenclaturas que saíram ali no teste. É a cara do Murilo, gente. Então, isso fez muito sentido para mim. E aí, analisando ali aquele monte de profissões, cheguei no final em 2, que era direito e psicologia. Aí, fazendo essa análise, eu entendi que a psicologia faz mais sentido para mim, o escopo de trabalho da psicologia faz mais sentido para mim, tá mais alinhado com o que eu acredito, com os meus valores, com o que eu quero para mim. Então, acabei batendo o martelo aí. Foi dessa forma que eu comecei a minha trajetória oficialmente com a psicologia. Mas o direito, assim como eu, na época que meu pai, né, o seu avô, formado em engenharia civil na Politécnica, e toda a família por parte do meu pai eram engenheiros formados em várias instituições de renome, eu fiquei naquele impasse. Só que a minha aptidão para a área de exatas era 0, não é? Então o impasse foi muito rápido. Não curtia física, não curtia química, as exatas, enfim. E o humanas estava começando a ascender na minha vida. Nem tinha a ideia de que eu viraria eventualmente um comunicador. Mas você estava ainda um pouco enraizado no direito, por influência da tua mãe, não dela diretamente. Sim. Mas ela tinha um sonho, de repente, de te levar para o direito, não é?
E aí você realmente tomou sua decisão. E como que tem sido essa trajetória na psicologia? Eu costumo dizer que foi uma das melhores decisões que eu podia tomar. E essa sensação de uma decisão acertada, ela tem muito a ver quando você toma decisões que estão alinhadas com os seus valores de vida, né? Aí já entrando um pouquinho nessa questão da psicologia em si. Porque quando você toma decisões que estão alinhadas diretamente com os seus valores, com aquilo que você acredita, com aquilo que está realmente ali conectado com a sua essência, elas têm um sabor diferente, né? E essa questão que você trouxe do enraizado no direito, a minha mãe nunca falou diretamente para mim que ela queria que eu seguisse a carreira ali do direito. Mas, entretanto, todavia, nós temos as nossas próprias expectativas. Os outros têm expectativas sobre nós e nós também temos expectativas sobre os outros. Então, eu tinha dentro de mim que era meio que um senso de gratidão eu ir pro direito, por todo o investimento que a minha mãe tinha feito ali na minha educação, por eu ter visto a história de vida dela mudar. Então, não foi algo direto, mas aquele ambiente, aquele meio, a minha relação com ela acabou trazendo isso. Mesmo porque você mora com ela, né? Com certeza. E a minha trajetória na psicologia tem sido muito transformadora. Como você falou no começo aqui do nosso episódio, eu produzo conteúdos de psicologia também nas minhas redes sociais. Eu também tenho um projeto em que eu compartilho mais sobre saúde mental. Por quê? Porque eu também fui impactado pela psicologia. Então, depois da orientação profissional, mesmo voltando para o Brasil, eu também iniciei o meu processo terapêutico. Quer dizer, você começou a fazer terapia. Comecei a fazer terapia porque durante a orientação profissional entrou em algumas questões muito profundas ali da minha vida, da minha história, que eu não tinha consciência. Então, eu decidi continuar. E eu fui muito impactado pela psicologia. Então, Entendo. Hoje eu entendo que espaços como este, para falar sobre saúde mental e para falar sobre essa importância, eles são essenciais. Por quê? Com a ascensão das redes sociais, tem muita gente falando sobre tudo na internet. Muito, nossa, na minha área então eu tô até perdido. Então, assim, hoje, apesar de eu achar muito bom e muito válido, porque ele traz esses espaços, eles trazem à tona esses tópicos. Só que, em contrapartida, tem muita gente que tá falando sobre coisas que não tem domínio, que não tem conhecimento. Aliás, o fundamental, né? Eu sempre digo no meu processo também, se você quer ser um grande comunicador ou discorrer sobre, ou ser um grande líder, você tem que estar conectado a esse processo. Exatamente. Quer dizer, não existe um líder sem você visitar um chão de fábrica. Então você tem que... Uma escada não se começa pelo último degrau. Então você tem que passar o processo passo a passo. E não existem atalhos, né, Murilo? Não existem atalhos. E foi por isso que eu também decidi fazer a terapia. Eu queria experimentar aquilo na pele. Tá. Porque eu tenho o objetivo de ser psicólogo clínico. E... O que é um psicólogo clínico? O psicólogo clínico é o que tradicionalmente nós conhecemos como a sessão de terapia. Tá. Né? Então, você vai ter o seu consultório, de terapia para receber os seus pacientes com as suas demandas. Exatamente. E os seus caminhos que você vai orientar. Existem, Perfeito. obviamente, outros caminhos dentro da psicologia, mas desde que eu comecei a graduação, eu já me imaginava como um clínico. Mas e a saúde mental entra nesse processo? Entra nesse processo, por quê? Questão do autoconhecimento. Se fala tanto nisso, né? O autoconhecimento, eu tento não usar essa palavra, porque eu acredito que teve uma apropriação muito dessa palavra e de alguns conceitos, as pessoas acabaram tendo uma aversão a alguns conceitos, né? Mindset, autoconhecimento, motivação. Mas o autoconhecimento, ele é fundamental. Por quê? Como eu falei sobre valores, como é que você vai conseguir
tomar decisões assertivas para sua vida, que fazem sentido para você, que te conectem com o seu propósito, que te conectem com o lugar que você quer chegar, se você não sabe onde chegar. É aquela famosa frase ali do Alice no País das Maravilhas, né? Naquele momento em que ela tá ali naquele caminho meio perdida, ela encontra com o gato e o gato pergunta: mas pra onde você tá indo? Aí ela fala: eu não sei. E aí o gato fala: pra quem não sabe onde tá indo, qualquer caminho serve. Bacana, é incrível você me trazer inclusive a história da Alice, que é muito apregoada por muitos, né? Criadores de conteúdos e filósofos, enfim. O Cortella cita isso em algumas apresentações. Murilo, o autoconhecimento, eu quero questionar você nesse tema, porque eu também bato muito nessa tecla. O jovem hoje, ele praticamente não tem o seu autoconhecimento definido. E eu quero trazer esse autoconhecimento para as suas fraquezas e as suas virtudes. Então, é importante que você tenha o domínio nesse tema de autoconhecimento, você tenha o domínio das suas fraquezas, das suas dificuldades, mas que você maximize também as suas virtudes e suas qualidades. Então, você permear pelas suas fraquezas e ter o conhecimento das mesmas, te dá um norte por onde ir. E sabendo que você tem essas deficiências, você vai se superar sempre. É porque o autoconhecimento, ele não é um estado, né? As pessoas acreditam que vai chegar um determinado momento em que você tem autoconhecimento. Não. O autoconhecimento, ele é um processo. Você vai estar sempre neste processo de autoconhecimento. Por quê? Porque a sua vida é uma constante mudança. A mudança, ela é uma constante. E quando a gente fala de mudança, a gente está falando sobre ambiente, por exemplo. Então, falando rapidamente... Você está falando ambiente familiar, profissional, social... Isso, o ambiente como... Não o ambiente físico necessariamente, mas o ambiente... é o que gera a interação. Então, quando a gente fala sobre psicologia comportamental, de forma bem rápida e resumida aqui, para que você entenda alguns conceitos que normalmente não são traduzidos para você que não é da área, quando a gente fala de comportamento, a gente diz que nós entendemos que o nosso comportamento, ele é modulado por 3 níveis diferentes. O nível filogenético, o nível ontogenético e o nível cultural. Como é que é? O que significa tudo isso? Eu adoro essas palavras técnicas. O que significa tudo isso? O seu comportamento, ele é selecionado pelo nível filogenético. A filogênese tem a ver com a sua genética. Aquilo que você herda geneticamente dos seus pares, dos seus familiares, da sua ancestralidade, digamos assim. Então, por exemplo, se você que está me ouvindo, você tem muitos parentes ali, talvez o seu pai, ou o seu avô, ou a sua avó, alguém ali na sua família, ele tem transtorno bipolar, ou já sofreu com um transtorno depressivo. As chances de você herdar geneticamente o gene... O filogenético, é isso? Isso. A chance de você herdar geneticamente aquele gene da depressão é muito grande, certo? Então, você tem influência da sua genética, da personalidade dos seus pais, né? Então, você tem ali a sua personalidade também é modulada por esses genes. Filho de peixe, peixinho, é isso? Não tá tão longe do correto, né? E aí a gente entra no segundo nível. Tá. O segundo nível, que é o ontogenético, é o ambiente. Ontogenético. Tá. É o ambiente, basicamente. O que é o ambiente? É o meio onde você vive. O meio onde você vive, as pessoas com as quais você convive. Falando hoje em dia, as pessoas que você segue nas suas redes sociais. Hoje é muito cuidado com isso. Modulam o seu comportamento. E olha que interessante. Ainda que você tenha herdado geneticamente da sua família o gene da depressão, ou o gene de um transtorno bipolar, ou de uma esquizofrenia, seja lá o que for, se você crescer em um ambiente saudável, que supriu as suas necessidades emocionais básicas, que você teve uma boa estimulação cognitiva, enfim, um ambiente saudável, uma família estruturada... Aquilo não vai florescer. Aquilo não vai florescer. Só que, se você cresce em um ambiente... Aquilo vai se potencializar. Vai se potencializar e a chance de você abrir este quadro
depressivo. É gigante. É gigante, né? É muito grande. Então, esses 2 níveis de seleção. E o último, o cultural, né? Porque a cultura muda. Algumas coisas que a gente faz aqui no Brasil, em países do Oriente, Nada é a uma ver. postura totalmente diferente. Verdade. E algumas leis que existem, que regem aqui o nosso país e a forma com que a gente vive em outros países é totalmente Crenças, diferente. enfim, tudo. Então, tudo isso modula o seu comportamento. Então, não tem como você falar assim que você chegou no nível de autoconhecimento tamanho se você também está vivendo em constante mudança. Esse processo de autoconhecimento, por exemplo, eu estou com 61 anos de idade e vou falar abertamente, eu ainda estou nesse processo de autoconhecimento porque o Murilo falou algo que é muito importante, não é um estado, não é? Não é um momento, você vive a cada dia novas histórias, novas situações. Conflitos. Conflitos, claro, você tem o seu escopo principal, o teu alicerce, o teu desenho de vida, ou de cultura, de crença, já está idealizado. Mas existe essa flexibilidade ao ver situações que, de repente, são novas e que te agregam essa conectividade. Então é possível eu, ainda aos 61 anos, estar no processo de autoconhecimento. Não só é possível, como é. Se eu te perguntar, você tem os mesmos pensamentos aqui no auge dos seus 61 anos que você tinha 10 anos atrás? Você tem os mesmos pensamentos, forma de enxergar o mundo, a vida, as pessoas, as suas relações, da mesma forma que 10 anos atrás? Bom, agora eu vou dar um break. Não é, Murilo, as coisas mudam. Não, verdade, concordo. E olha, e você quer que eu seja franco? Eu volto de novo naquele seu escopo central, nas suas crenças, nas suas ideologias, nas suas virtudes, nas suas fraquezas, enfim, isso já está idealizado. Que também, mais idealizado, mas não está escrito em pedras. Não. Tudo é passível de mudança Passível. e transformação. É onde eu ia querer chegar. É possível, sim, você crer em algo ontem ou a vida toda e, de repente, num acontecimento que venha de grande impacto sobre você mudar a sua crença. De grande ou pequeno impacto, né? E, às vezes, cara, isso é muito interessante, sabia? Eu vivo isso. Às vezes, na verdade, na maioria das vezes, a gente pensando ali no setting terapêutico, ali nessa relação terapeuta e paciente, o que acontece na terapia? O insight. Às vezes você tá ali na sessão trabalhando algo com um paciente, com uma pessoa, e aí o seu psicólogo faz uma pergunta, e aí aquela pergunta dá um insight. Te dá um insight e você fala, caraca, não tinha pensado dessa forma. E ali, através daquele insight, você tem um desdobramento. Você tem um desdobramento e você pode ou não tomar outros rumos e tomar outros caminhos. Gera um conflito. Gera um conflito. Não é um processo confortável. Gente, é óbvio que gera um conflito e esse conflito, o tempo que ele determina é longo. Muito bem, Murilo. Autoconhecimento. E a nossa próxima etapa após o autoconhecimento? O que você gostaria de acentuar aqui hoje no nosso encontro? Não esqueça, Murilo, eu quero que você fale bastante dessa startup que você entrou, que é um trabalho que eu vejo incrível na sua vida, mas que você priorize aqui no nosso encontro o que é mais importante para você falar para o nosso público, para o jovem que está começando, para o jovem que está já no meio da trajetória e ainda não se encontrou. Ou está desanimado. Ou para o idoso. Ou para o experiente, que de repente está lá perdido, parou de trabalhar, tem um conhecimento incrível e não quer sair da sua zona de conforto. Acho que tudo acabou. Fala para nós, Murilo. Antes de falar mais especificamente sobre o meu trabalho, essa Health Tech que eu trabalho hoje, que é uma empresa de saúde mental que está ali impactando muitas pessoas. Tá bombando. Eu queria falar, você levantou uma pauta muito interessante. Hoje em dia,
tá muito difícil você se manter engajado e motivado para tocar os seus projetos. Eu que sei. Não só para tocar projetos, mas para fazer coisas que vão ter um benefício a médio e longo prazo, ao invés de um benefício mais curto prazo. Imediatista. Exatamente. Nós estamos vivendo aí numa sociedade muito imediatista, que eu vou até chamar de uma sociedade muito dopaminérgica. Né? Uma sociedade... Peraí. A gente está vivendo uma ditadura de prazer. Gente, ditadura de prazer. Por isso que eu trouxe o Murilo aqui hoje no podcast. Mas dopa o quê? Como é que chama? Dopaminérgica. Quando a gente fala... O que é uma sociedade dopaminérgica? Vou explicar agora. Dominadora, isso? Tem um... Não, é uma sociedade que busca incessantemente por prazer. Por atividades prazerosas, por um prazer que seja rápido, curto, fácil, com pouco esforço. E isso traz muitas consequências. Então, antes de entrar nessas consequências, só contextualizando de novo... O espaço é seu. Para falar sobre motivação, a gente precisa falar sobre um neurotransmissor, que é a dopamina. O que é um neurotransmissor? De forma rápida, não vou fazer você lembrar aí das aulas de biologia do ensino fundamental, do ensino médio, não sei se você gostava, se você não gostava. Eu odiava. Dependendo da relação, pode até dar uma palpitação, mas um neurotransmissor é uma substância química que é liberada no seu cérebro, Sim. que possibilita uma comunicação para que você consiga executar as tarefas que você executa. Que te traz prazer, né? A dopamina. A dopamina, ela não é o neurotransmissor do prazer. E durante muito tempo, até hoje, algumas pessoas ainda... A endorfina é. Isso, ela tá ligada ali à questão da... Quando você treina, né? O pessoal ainda aposta, endorfinado e tal. Treina, mas... tem as suas relações, né? Tem amorosas. as relações, exatamente. Mas a dopamina, por muito tempo, ela foi associada como o neurotransmissor do prazer. Tá. Mas, como a ciência, ela tem essa característica maravilhosa de duvidar e investigar, um cientista alemão, Wolfram Schultz, ele decidiu fazer uma pesquisa para investigar se realmente a dopamina era o neurotransmissor do prazer ou se era outra coisa. O que foi essa pesquisa? De forma rápida. Ele pegou um macaco, alguns macacos, ele inseriu dentro do cérebro desses macacos, mais especificamente no sistema dopaminérgico desses macacos, o nosso sistema de recompensa, um eletrodo, para que ele conseguisse mapear ali as reações dopaminérgicas daquele macaco. Esse experimento consistia em que ele ensinou o macaquinho a ficar sentado numa cadeira, assim como eu estou, a apertar um botão. Quando ele apertava esse botão, ele recebia uma mamadeirinha com suco de laranja. E o cientista ali analisando aquele sistema. Em uma determinada fase do experimento, ele dificultou um pouco esse processo. O macaquinho tinha que apertar algumas vezes para receber essa recompensa. E aí ele colocou o seguinte, ele colocou uma lâmpada e toda vez que essa lâmpada acendia e o macaquinho apertava o botão, ele recebia a recompensa. Tá. Aí o macaquinho foi se acostumando, toda vez que ele já sabia que quando a luz acendia, vinha alguma coisa. E aí eu te pergunto, você acha que a atividade dopaminérgica desse macaco, ela ficava mais alta quando a luz acendia ou quando ele recebia o suco? Quando a luz acendia. Quando a luz acendia. O que isso nos mostra? Que a dopamina, na realidade, não é o neurotransmissor do prazer. Ela é o neurotransmissor da motivação para alcançar este prazer. A motivação é quando acendia a luz. A motivação é a luz. Então, quando acendia a luz, o sistema dele ativava, ele se motivava para apertar o botão quantas vezes fosse necessário, para receber porque a recompensa ele sabia do que prazer. ele ia receber aquela recompensa. Se você parar para pensar em como a nossa sociedade era antigamente como é hoje, você vai conseguir entender aonde eu quero chegar. Se você se transportar para um homem das cavernas, um coletor, um caçador, o que gerava motivação? Quais eram os comportamentos que ele tinha motivação? As necessidades básicas, né? As necessidades Abrigo, básicas. comida, água. Sobrevivência. Exato. Então, quando ele acordava,
Ele não já tinha o celular, não nada, tinha... Ele tinha que sair para caçar. Ele tinha que ter motivação pra falar Pra assim, viver. bom, eu preciso sobreviver hoje. É. Vou ter que caçar, vou ter que buscar água em algum lugar, porque depende de mim, da minha sobrevivência, da minha família. E só de mim. Só de mim. Não tinha mais muitas outras coisas que aumentavam essa dopamina no sistema deles. E isso fazia com que os nossos antepassados se satisfazessem com as coisas simples. Com os pequenos prazeres da vida, que no caso para eles era comer, beber água, ter ali a relação sexual dele e dormir. Mas aí você agora, vamos pular aqui para os anos do século XXI, o de hoje, essa sociedade que você citou. É muito difícil você viver motivado. Principalmente num determinado estágio de vida que você está, que você encontra socialmente falando, culturalmente e financeiramente falando. Você foi muito assertivo em colocar isso aqui na pauta. E o que fazer para se manter motivado todos os dias? Com uma sociedade desta maneira, praticamente... É simples. Se eu aqui no meu podcast trouxesse algum tema de sexo, política, religião, controverso, culturalmente polêmico, eu bombava. Mas como eu trago assuntos que culturalmente são inteligentes, interessantes, as visualizações nem sempre são aquelas que você imagina que possa ter. Eu trouxe escritores, eu trouxe pessoas de renome aqui, artistas plásticos, pessoas que realmente significam algo na vida das outras pessoas e as visualizações não são tão grandes como. Mas isso se retrata na sociedade que você citou hoje. É o retrato da sociedade que tudo tem que ser muito prazeroso. Tudo tem que ter aquela excitação, aquele êxtase. Se você parar para pensar, por exemplo, nós modulamos a nossa dopamina nas redes sociais. Você tá ali no seu Instagram, e aí você começa a ver o stories daquela pessoa que talvez trabalha na mesma área que você, ou de uma pessoa X que você encontrou no Explorar. O que você vê? É lancha, é carrão, Nossa, é casarão, com aquelas portas enormes. É Dubai, é viagem, é comida todos os dias. dias. Um dia é o japonês, outro dia é o árabe, outro dia não sei o quê. E aí você começa, intrinsecamente, inconscientemente às vezes até, a modular o seu cérebro para entender que aquilo é o bom. Aquilo é o prazeroso. Aquilo é o motivador. Então, aquilo é o bom e o que você está vivendo é ruim, né? Automaticamente, se aquilo é o bom, aquele é o retrato do que teria que ser prazeroso pra mim, a minha vida, que é mais ou menos, eu tô ali na minha fase de construção, não fica tão interessante. Verdade. E é o que fazer, Murilo, Roberto, Nery. Indo além um pouco, você pegou a fase do Candy Crush? Você chegou a jogar Candy Crush? Peguei, joguei aquele joguinho Candy Crush, aquilo que ela viciava. Por que aquilo é viciável? Altamente viciante. É um jogo que trabalha com a sua dopamina. Olha só, em um determinado momento do jogo, você chegava numa fase que você não conseguia passar mais. Porque ele quer que você compre o poderzinho e tudo mais. Só que quando ele vê que você não tá passando, ele vai facilitar aquela fase. Quando você passa daquela fase difícil... Ele dificulta de novo. Você pensa, a sua dopamina vai longe, você cria uma expectativa. Caraca, passei dessa fase difícil, agora nada mais me abala. Daqui a pouco chega outra fase difícil, você não consegue passar, exige esforço, você passa de novo e você fica preso naquilo. O jogo do bicho é a mesma coisa. Ele não foi feito pra você ganhar e acertar toda hora. Por quê? A dopamina, ela é o neurotransmissor do quero mais. Nunca é suficiente. Ela sempre quer mais. Ela é insaciável. Ela sempre quer novidade, mas que seja sem muito esforço, que venha de forma fácil, que não demande muita energia para você. Quais são as consequências disso para a nossa sociedade atual? Primeira delas, disparada. Baixa tolerância ao tédio. As pessoas desaprenderam a ficar sozinhas. As pessoas desaprenderam a ficar sem fazer nada. Elas têm sempre que estar fazendo alguma coisa. Elas têm sempre que estar pedindo uma comida que seja hiperpalatável, gordurosa, com muito açúcar. Elas têm sempre que estar saindo. Fumando bastante. Fumando, bebendo, indo para muitas festas toda hora. Você não consegue ficar em casa. Por quê? Esse tipo de ambiente altamente dopaminérgico.
E aí eu te pergunto, como é que essa pessoa que tá sempre elevando a barra da dopamina, o que você faz quando você tem que estar buscando prazer o tempo todo? Chega uma hora, cansa. Não é nem cansar. Você eleva a barra de exigência do seu sistema de recompensas. O teu nível tá lá em cima e nem sempre você tem essa recompensa. Nem sempre, não é todo dia que você vai fazer algo, tipo, super maravilhoso, super incrível, que você vai se sentir, tipo, uau. Ontem, por exemplo, eu dei uma aula exatamente sobre esse tema na formação em prática clínica lá da empresa que eu trabalho. Pô, me senti super bem, me senti super satisfeito, gostei muito da minha performance, da minha aula. Hoje em dia eu vou trabalhar normal. Então a pessoa que tá sempre estímulo dopaminérgico, álcool, drogas, estimulantes, tudo isso, como é que ela vai sentir prazer em sentar para estudar para o concurso? Nem a pau. Para a prova. Como é que ela vai sentir prazer em passar um fim de semana com a família, onde as pessoas muitas vezes não fumam, não bebem, tem aquele familiar que é um pouco desagradável, aquele tio do pavê que vai perguntar do namorado, da namorada, sendo que os seus amigos vão estar no rolê, vão estar na festa, vão estar virando a noite, vão estar fazendo loucura. Como é que você vai sentir prazer no final do dia em olhar para suas atividades que você fez? E vou um pouco além, se você me permite. Permito. Questão de relacionamento. Como é que você, depois de passar daquela fase da paixão, do início do relacionamento, em que tudo é novo, tudo é maravilhoso, tudo é incrível, como é que depois de 1 ano, 2, 3, 10, 15, 20, você vai sentir prazer? Porque a novidade acaba. Você quer que eu te responda? Não vou responder, não. A novidade acaba, o quero mais da dopamina acaba. Gente, parou tudo. Murilo, Nery, eu vou ter que abrir mais um espaço para você falar só sobre esse tema dopamina. Não é? Então, eu não quero perder a oportunidade. Olha que papo incrível que nós temos aqui com o Murilo. Você é apaixonado, né, pela psicologia, pelo estudo. Você é um cara estudioso, que eu sei, Murilo. A sua dopamina, né, te leva a níveis bem elevados, né? Mas você consegue trabalhar isso no dia seguinte de uma forma recomeçando e deixando aquele nível que você atingiu. Eu acho que isso deve ser um propósito de cada um, né? E uma lição. Eu nem todos os dias estou motivado. Eu faço vídeos a respeito. Hoje, por um acaso, eu fiz um vídeo na minha rede, no meu Instagram, falando sobre 2 tipos de dor. A dor do sofrimento e a dor do arrependimento, que foi inspirada num tema do Bernardinho, da nossa seleção mundial de vôlei campeã. Então a ideia aqui é o seguinte, Murilo, eu tenho 15 minutos agora para discorrer com você sobre a psico do futuro. O psi do futuro. O psi do futuro, né? E como você encontrou essa startup? Vamos lá. E no que consiste o seu trabalho no Psi do Futuro e o quanto do Psi do Futuro está moldando a sua vida dentro da psicologia. Qual é o papel do Psi do Futuro que você desenvolve lá e o quanto do Psi do Futuro está agregando valor na psicologia para você, na tua carreira? Certo. Só fechando aquele parênteses, então, só para não ficar solto, qual seria então a solução, né, para você que perdeu a motivação, tá desanimado, tá querendo desistir? Primeiro, é você entender como você funciona, né? Buscar esse caminho do autoconhecimento, esse progresso, essa autoconsciência e não elevar tanto a sua dopamina. Tem uma frase... exigir demais de você. Trazer as suas expectativas para uma coisa mais próxima da realidade, nem tão abaixo, nem tão acima. Buscar esse conhecimento, porque o conhecimento ele realmente liberta, né? Você entende. E a última coisa é aprender a recompensar o processo. Tem uma frase muito interessante que diz que seria legal você ser altamente dopaminérgico durante o dia, ou seja, ter aquela disposição e motivação para buscar os seus objetivos, mas no final do dia que você tenha mais conexão com os neurotransmissores AA, aqui e agora, que são os neurotransmissores que fazem você se satisfazer e se contentar com o momento presente.
tá bom? Então, tem um episódio lá do Psicologia Traduzida no Spotify que você pode acompanhar um pouco mais. Na sua rede? Tem no meu perfil, @muneri com Y _, e o meu podcast no Spotify, nas plataformas digitais que eu falo sobre motivação. Qual é o endereço do teu podcast? O podcast chama Psicologia Traduzida, tá? Então você pode Tudo pesquisar... junto? Não, separado. Psicologia, espaço, traduzida. Tá? Você pode encontrar no Spotify, Amazon Music, Deezer e tudo mais. Só isso? Falando sobre o Psi do Futuro, né? O Psi do Futuro é uma health tech, como eu falei. E eu parei no Psi do Futuro porque eu produzia conteúdos de psicologia desde o começo da graduação nas minhas redes sociais. E eu já acompanhava a Alana, que é a founder, né, a fundadora. Desculpa. Faltou água para nós, Murilo. Acabei esquecendo. Eu também. E em um determinado momento eu acompanhava muito ela, os conteúdos dela. Ela foi aí, se não a primeira, uma das primeiras psicólogas a atender 100% online no Brasil, montou a empresa dela e tudo mais. Eu gostava muito de consumir aquele conteúdo que ela postava. E em um determinado momento a gente se conectou e ela me chamou para integrar a equipe, mais especificamente na parte de educação. Hoje, o Psi do Futuro é o Psi do Futuro Clínica, né? Nós somos uma grande plataforma para psicólogos, mas o nosso foco hoje é o quê? Levar saúde mental para o maior número de pessoas com a maior qualidade possível. Então, a Alana montou a clínica dela. Então, nós temos hoje a Clínica Psi do Futuro. E nessa clínica, nós conectamos os pacientes com os psicólogos. Então, pensa como se... Eu sou um paciente. Você quer encontrar o seu psicólogo. Eu quero encontrar o meu psicólogo. Eu procuro a Psi do Futuro? Quando você entra em contato com a Clínica do Psi do Futuro... A clínica. Você vai preencher um formulário. E nesse formulário, a partir das suas respostas, nós é que vamos te conectar com o psicólogo ideal para o seu caso. Olha que bacana. Porque nós temos psicólogos que, apesar de todos terem a capacidade, a mesma formação, eles trabalham com algumas demandas mais específicas. Então, nós temos psicólogos que são mais focados em demandas de ansiedade, depressão, transtornos de humor. Temos os psicólogos que são mais transtorno alimentar, transtornos de personalidade, questões psicológicas recorrentes. Então, tipo, eu não tenho um transtorno, mas eu quero fazer terapia porque eu não sei me comunicar direito. Entendi. Não sei comunicar minhas emoções, não sei regular minhas emoções. Tá. Você pode buscar por terapia também. E entra muito nessa questão, né? Quem precisa de terapia? Todo mundo precisa de terapia? Tecnicamente, sim. Olha, eu, como estudante de psicologia, não posso falar assim, todo mundo precisa. Mas não é uma necessidade. Mas eu não sou estudante e vou dizer uma coisa. Todo mundo, com certeza, precisaria ter uma terapia na sua vida. Que é uma pessoa com isenção, trabalhando os seus porquês, a sua mente, o seu emocional. Sim. Por que não são todos que têm acesso a isso? Pela condição financeira. Também. E também pela forma com que a própria sociedade enxerga a saúde mental ainda. É verdade. Apesar da busca por saúde mental ter aumentado, então, por exemplo, alguns dados interessantes. Saúde mental, você diz o seguinte, quando eu vou para uma terapia, eu Está melhoro a minha saúde mental. É isso. Eu cuido da minha saúde mental, que se pressupõe minha saúde emocional. Exatamente. É isso? Antigamente, as pessoas usavam um termo chamado psicossomática. Porque elas isolavam a saúde mental da saúde física. Tá. Hoje em dia, a gente sabe que, tá totalmente associado. que é tudo junto. Lógico. É um termo obsoleto, não se usa mais. Claro. E eu acho que nem todo mundo necessita de terapia, mas todo mundo usufruiria dos benefícios que a terapia oferece. Concordo 100% com você com essa sua denominação aí. Ela te traz ferramentas para você usar no seu dia a dia. Então, na terapia cognitivo-comportamental, que é uma abordagem ali da psicologia, nós entendemos que o processo de terapia ele foi feito para acabar. Não é para você ficar anos e anos e anos em sessões. Por quê? Dentro desse processo, você teria que finalizá-lo, você teria que ter alta
tendo todas as ferramentas, as habilidades necessárias para se tornar o seu próprio terapeuta. Eu vou cortar você e vou dizer algo que você tocou num tema que é 100% alardeado pelas pessoas que não fazem psicologia, mas que também está enraizado num pensamento íntimo de cada um, principalmente da minha geração. Você já viu alguém se libertar da terapia? A gente diz o seguinte, né? Gostei quando você falou, porque assim, se tem uma ideia que a pessoa passa fazendo terapia A vida inteira. a vida toda. Mas é porque antigamente era assim, né? Mas então, mudou então essa visão? É que o processo terapêutico, por exemplo, psicanalítico, ele tem bastante essa característica do longo prazo, do analista e tudo mais. Mas hoje em dia não é mais assim. A ciência... Eu sou membro colaborador da primeira Associação de Psicologia Baseada em Evidências do Brasil. Eu acredito que todas as práticas em saúde devem ser submetidas à metodologia científica para que a gente possa oferecer o melhor tratamento disponível para os pacientes. E hoje, dentro da psicologia, nós temos muita clareza sobre os tipos de tratamento que a gente oferece, os que têm evidência, os que não têm evidência, o que é ideal e o que não é ideal. E hoje em dia, esse mito de vou ficar na terapia para sempre, ele não é real, entendeu? É óbvio, existem casos mais graves. Sim, que você nunca vão se libertar, precisam ter acompanhamento. Não que nunca vão se libertar, porque na psicologia a gente não fala de cura. A gente não usa o termo cura, a gente usa remissão de sintomas. Então, pode chegar um momento em que até o paciente com um transtorno mais grave, ele está em remissão parcial ou total dos sintomas, ele consegue seguir a vida dele sem prejuízos. O que caracteriza uma ansiedade rapidinho, normal ou patológica? A intensidade, o sofrimento clínico significativo, os prejuízos que está afetando ali na vida daquela pessoa. Na vida dela e de outros, né? E de outros. Do convívio dela. Então, a remissão de sintomas eu tenho muita ansiedade, tenho ataques de pânico, tenho crise. Mas está controlado. Depois da terapia, faz muito tempo que eu não tenho crise. E quando eu tenho, já aprendi a lidar, então tô liberado. Então, ao invés de eu ir toda semana na terapia, eu posso ir uma vez cada 6 meses. Isso... A TCC, a terapia cognitivo-comportamental e as abordagens que são baseadas em evidências, elas têm essa característica colaborativa. Então, o seu psicólogo, junto com você, a partir do momento em que for percebido que você está pronto para começar o processo de alta, as sessões vão começar sendo espaçadas. Então, ao invés de ser uma vez por semana, começa a ser talvez de 15 em 15, depois de 15 em 15, de mês em mês, até que haja então a sua, o processo de alta, por assim dizer... em comum acordo com o processo do terapeuta e você, com seus sintomas de remissão, enfim, ele é gradativo e não abrupto. Não deve ser abrupto. Porque cortou o cordão umbilical abruptamente. Porque às vezes o paciente pode estar tendo uma percepção subjetiva de que ele já sabe lidar. Gente, eu vou dizer uma coisa. Quando eu escuto o Murilo Roberto falar assim, esses termos tão técnicos e tão rapidamente... eu enlouqueço. Então, às vezes, a sua percepção de que você tá bem ou de que você já está conseguindo... é uma falsa sensação de que tá bem. Então, com esse processo de autoespaçado e os desafios que você eventualmente vai viver e enfrentar dentro desse processo, a gente vai ver realmente se você tá pronto para esse processo ou não. O que não impede de você ter alta e por alguma questão da sua vida você voltar para tratar aquele ponto específico, como eu voltei recentemente. Murilo, teu último bloco aqui, os últimos minutos que nos são apresentados do nosso podcast, o que faltou para o Murilo mandar um recado aqui para o nosso espectador, ouvinte, amigo, amiga, aquele que está nos prestigiando, que vai nos prestigiar com esse conteúdo. O que faltou de recado para você concluir esse nosso bloco, porque eu vou te convidar de novo para o nosso podcast. Perfeito. Eu queria que você que está assistindo esse episódio, eu queria que você saísse desse episódio com mais consciência sobre a importância de você cuidar da sua saúde mental. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil está no top 5 de transtornos depressivos do mundo.
No Brasil também existem os maiores casos de burnout do mundo. E tudo isso impacta diretamente na nossa vida, em como a nossa sociedade tem sido construída. E se eu pudesse deixar uma mensagem, seria essa: cuide da sua saúde mental. Não tenha vergonha de buscar por terapia. Não tenha vergonha de reconhecer as suas fraquezas e de entender que você não consegue sozinho vencer e superar alguns obstáculos da sua vida. Terapia não é só para quem é louco. Terapia não é só para quem tem um transtorno grave. Terapia não é só para esse tipo de pessoa. Terapia é para você que quer se cuidar, que quer desenvolver um autoconhecimento, que quer ter mais autoconsciência, que quer tomar decisões melhores e mais alinhadas com os valores que você tem para sua vida. Terapia é para você. E o Psi do Futuro Clínica, a Clínica Psi do Futuro, pode ser uma porta para você. Qual é o endereço da clínica da Você pode procurar no Instagram, clínica.psidofuturo. Lá no do Futuro, tudo PSI junto. do Futuro. Tá. De psicólogo, né? As iniciais de psicólogo. Você pode entrar no Instagram da Clínica Psi do Futuro e lá vai ter um link que você pode se inscrever e aí as meninas vão entrar em contato com você e te conectar com o melhor profissional possível. E por último, como cuidar da sua saúde mental na prática? O que você pode levar aqui desse episódio para que você aplique na sua vida? O primeiro episódio do meu podcast é sobre isso. Se você quiser se aprofundar, eu vou falar aqui de forma bem rápida. Primeira coisa, atividade física. Evidências exorbitantes sobre os benefícios. Tá pra lá de... Cuidar da qualidade do seu sono. Dormir entre 7 e 8 horas por dia, sempre no mesmo horário. Se expor à luz solar quando você acordar. Hoje eu li algo a respeito. Se expor à luz solar quando você acordar ajuda muito na regulação do sono. Ter descanso intencional. Descansar também é ser produtivo. E por último, cuidar da sua alimentação sempre que possível. Então eu acho que já com essas dicas e você entendendo o que foi dito sobre motivação, sobre autoconhecimento e sobre essa trajetória, você já vai conseguir dar alguns passos, ainda que simples, muito importantes para que você tenha a sua saúde mental em dia, deixe a terapia em dia, ajuda você e as pessoas que convivem com você também. Bom, gente, agradecer a você, Murilo. Que conteúdo incrível que você nos trouxe. Murilo Neri, assim como ele é conhecido, um jovem promissor, psicólogo, clínico, assim como ele futuramente já definiu. Trazendo conteúdos incríveis, agregando valor na vida das pessoas. Na minha vida, é meu filho, mas eu o admiro muito por tudo que ele já construiu na vida, pelo que ele é hoje, já deixa um legado. Eu já me sinto feliz. Dia dos Pais, entrevistar um dos meus filhos. Eu tenho o Dudu, que é um filho amado também, que tem uma outra vertente, uma outra história. E para você, não deixe de assistir esse episódio na íntegra, que nós vamos, em comum acordo, eu e o Murilo, apresentar o dia que vai ser colocado no ar. Se inscreve no Edu Lopes Podcast no YouTube, no Edu Lopes Podcast no Spotify. Acompanhe a natação criativa do Renato Simon, as suas redes, né? Você pode repetir a sua rede? Isso, você pode me acompanhar na rede social, @muneri, NERY_. E aonde mais? E acompanhar o meu podcast, o Psicologia Traduzida, em todas as plataformas de streaming, Amazon Music, Spotify, Deezer. Você pode ouvir os episódios que estão disponíveis lá para vocês. Feliz Dia dos Pais para nós, papais aí, que nós estamos gravando esse episódio aqui antes do domingo do Dia dos Pais. E muito obrigado pelo convite. Fiquei muito honrado não só pelo espaço, mas também por ser você, né, por ser o meu pai e por estar tocando esse projeto maravilhoso. Muita admiração pela sua trajetória e também por todas as pessoas que você está trazendo aqui. Espero ter a oportunidade de voltar mais vezes. Voltaremos. Um grande abraço, obrigado, até breve.